vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui hoje. Vocês viram aí o último vídeo que a gente fez, o reforço da base das molas. E aí, pessoal, falei para vocês que a gente tem que botar a carroceria em cima. Então, eu tinha alguns problemas que eu comentei nos outros vídeos, que esse motor ele era meio atravessado, meio fora da posição, dentro do cofre do motor. Ele tinha um problema que ele estava arrastando na parede corta-fogo, essa parte do cabeçote. Estava bem ruim, gente, bem ruim. E o que foi a minha ideia? Vamos pegar o seguinte, vamos alinhar esse motor antes no chassi, o máximo possível, para ficar o melhor, o mais bem alinhado, porque antes ele era atravessado assim, ó. Para vocês terem noção, a caixa era para o lado do motorista e o motor era para o lado do carona, vamos dizer assim, a frente do motor. Aí eu consegui alinhar ele. Só que eu resolvi mudar algumas coisas e eu vou mostrar para vocês agora. Calço, gente, coxinho do motor. O coxinho do motor dele era esse coxinho aqui, ó, que é duro demais, muito duro. E ele é meio problemático também, porque para vocês terem noção, quando a gente desmanchou ele estava degolando os parafusos já. Porque ele apoiava o peso do motor e aí o chassi ficava meio fora de estrutura. O chassi estava meio aberto, então esse calço eu vi que ele é meio problemático. Talvez um original seja bom. Esse aqui eu acredito que não seja original. Pela qualidade dele, assim, a dureza da borracha que parece um plástico, acredito que não seja original. Aí eu optei por fazer também um calço que veio no Jeep Willys e veio na Rural, que é o coxinho redondo, que é o que eu vou fazer aqui, só que em poliuretano. Que ele é, na verdade, um calço em duas partes. Ele tem essa parte superior, ele entra para dentro, aqui no caso eu botei essa chapa provisória que depois eu tenho que tirar o motor e eu tenho que dar um acabamento, vou tirar ela fora de novo. Mas eu quero mostrar para vocês como é que fica esse calço. É mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é um poliuretano, né? Ele é macio. Ele entra essa parte aqui na base do calço, para ele não ter contato ferro com ferro. Passa um parafuso pelo meio e na parte de baixo tem outro calço desse aqui que fica na cabeça do parafuso. Claro que na parte de baixo aqui ele pode ser menor, porque ele vai absorver o impacto ou a vibração tanto para baixo quanto para cima. Então ele precisa ser um calço em duas partes. Se eu colocar o parafuso atravessado aqui, colocar uma arruela lá e apertar, ele vai, vamos dizer assim, ele vai morgar para baixo e para cima não. Então não vai funcionar. Ele tem que morgar para os dois lados. Que seria o mesmo calço da carroceria. Quando o calço da carroceria está certo, né? Não é o caso do nosso aqui, que o calço também está errado, né? Mas a gente vai chegar lá depois. Aí eu comecei eles aqui, eu alinhei o motor, quero mostrar para vocês. Já fiz essa base extra aqui, porque esses calços aqui original, os calços não, o suporte dos calços no chassi, os dois estavam tortos para dentro e quebrado. Então eu resolvi botar essa chapa por cima, depois ela vai passar por um acabamento, né? Que vocês vão ver depois também, né? E aí eu vou dar um acabamento nela, para ela ficar bonitinha, né? Lógico. E o mais invisível possível. E já vai ser um reforço. Porque é bem fraco esse suporte do calço aqui do Willys. Eu quero mostrar para vocês aqui outra coisa. Ó. Esse motor nunca foi reto assim, viu? Olha só. Olha aqui embaixo no chassi. Ele está exatamente alinhado com o chassi. O que tem aqui de diferença é o que tem aqui em cima de diferença. Então ele ficou bem alinhado. Puxei ele, o que acontecia? No puxar ele para o lado esquerdo, que ele tinha que vir olhando de frente do Jeep, ele já alinhou, porque antes ele era caído assim, ó. Ele era caído para cá. Por quê? Ele tinha que vir para lá, porque esses calços, o suporte dos calços, eles são em ângulo. Então vamos dizer que ele cedeu ali e aqui estava mais alto. Que na verdade ele tinha cedido nos dois lados, mas a impressão que dava que esse lado tinha cedido mais. Então no puxar ele para cá, ele subiu mais esse lado aqui e desceu aquele lado de lá. Ficou perfeito, gente. Ficou muito bom. Outra coisa que eu ganhei no alinhar o motor, a traseira dele era virada para o lado do motorista. Quando eu alinhei o motor, vamos dizer assim, o bloco, os 6 cilindros, paralelo com o chassi, eu ganhei espaço
naquele filtro de óleo que eu coloquei. Porque antes ele ficava meio milímetro afastado. Agora ele passa meu dedo aqui. Ó, passa meus dedos aqui. Ó. Então agora ele ficou com uns 2,5 centímetros mais ou menos. Então ficou bem melhor nisso aí também. A gente ganhou nisso. Aqui na travessa, se vocês olharem aqui, ó, pelo furo original, que na verdade esse furo não segue muito uma regra, porque o calço daqui ele é uma base de chapa com a outra base superior de chapa. Eu acho que os parafusos coincidem. Teoricamente aqui era para coincidir. Ele foi 2 centímetros para o lado de lá, o motor. A caixa, na verdade, a rabeta da caixa. Então ele foi 2 centímetros para lá e eu já puxei ele para frente 1 centímetro, já que eu fiz as bases novas com os outros calços, eu puxei 1 centímetro ele para frente para ele parar de pegar na parede de corta-fogo. Como ele encostava bem pouco na parede de corta-fogo, eu acredito que 1 centímetro que eu coloquei e já alinhei ele nos calços, ele já vai afastar legal. Agora aqui na traseira que eu coloquei ele na posição, vocês veem aqui que antes ele não tinha espaço para me botar aqui o cabo do velocímetro, agora eu tenho espaço. Se vocês olharem ali, ó, aquele calço ali, ó, não está bem alinhado. Ó. O que eu vou ter que fazer aqui? A minha ideia agora é fazer uma base para esse calço aqui igual aos calços da frente usando poliuretano. Aí depois, quando eu alinhar a carroceria, que eu vou começar a desmontar ele de novo, eu vou tirar essa contenção desse calço anti-torção e vou trazer ele para o centro direitinho e vou mudar esse furo de lugar. Eu vou passar ele para cá, porque ele subiu mais. Então eu vou passar ele para o lado aqui e vou alinhar ele de novo. Essa vai ser a ideia. Então agora nós vamos fazer a travessa do calço e eu vou fazer 2 calços de poliuretano para vocês verem como é que eu estou fazendo. Vamos lá. Esse vai ser os calços da caixa. 2 poliuretano. Eu vou colocar ele agora provisoriamente para a gente poder alinhar o motor, aí daqui ele não vai sair. E aqui embaixo é o guia dele. Isso aqui é uma chapa de 1/8. Ela é mais grossa que a chapa do calço original. Para vocês terem noção, a chapa do calço original ela é uma chapa de 2 milímetros. E essa aqui é a rica chapa original. Que o calço se soltou daqui totalmente, ele descolou. Aí, gente, vocês de repente, alguns vão se perguntar, tá, mas pra que fazer um calço desse tipo se é melhor comprar o original que é só colocar e deu? Gente, a ideia é passar opções para vocês. Tem como comprar o original? Tem. Tem como adaptar outro? Tem. Tem como achar algum calço pronto de algum veículo e adaptar aqui? Tem também. Infinidades de possibilidade tem. Ah, bota calço de motor diesel, bota calço de Opala, bota calço de motor AP. Dá para fazer o que quiser. Eu quero fabricar o calço. Eu mesmo, para mostrar para vocês que tem como. Esses calços assim de poliuretano, eles usam muito em carro de arrancada. Porque ele não vai se romper. Vocês entendem? Com parafuso passante, ele não se rompe. Não tem como se romper. Vai quebrar a caixa, arranca o motor, mas não vai arrancar o calço. Então é um calço muito resistente. De verdade, ele é resistente mesmo. Eu já fiz esses calços para motor a gasolina várias vezes. Para motor diesel, gente, não é legal. Motor diesel, como ele é um pouco mais rígido, o motor diesel tem uma vibração muito maior. Ele passa para carroceria, passa bastante daí. Se for fazer um MWM 229, nem pensar. Um Q20B, um Perkins. Esses motores assim... Principalmente esses motores de Mitsubishi, por exemplo, dessas L200, que tem aqueles contrapesos e as pessoas anulam, né? Com contrapeso ele até vai bem. Tira o contrapeso, desiste. Desiste de andar. Não tem como. Vibra muito. Então agora, pessoal, vou largar ele ali, posicionar nos furos aqui, que está compatível com a caixa, e vou dar uns pontos de solda. Depois, quando eu tirar o motor de novo, eu vou vir aqui e vou fazer esse furo passante para o outro lado, para receber o outro calço aqui por baixo. Então fica uma coisa muito forte, muito resistente. Agora aqui a gente vai alinhar. Eu meio que suspendi um pouco aqui a rabeta da caixa. Agora ele já está posicionado aqui. A gente vai conferir de novo o alinhamento.
princípio tá tudo certo. Eu vou conferir aqui em um lugar, eu vou mostrar para vocês como é que eu conferi o alinhamento no paralelo do motor. O motor tem essa parte aqui, esse duto do comando, ó, aqui no bloco, que é uma parte arredondada, de ponta a ponta. É a única parte que é 100% alinhada nele. Porque as outras partes têm o desenho do cárter, e aí não é preciso. Mas esse aqui, o duto, é bem preciso. Então aqui eu deixei com 22 aqui, e agora eu venho aqui atrás, ó, bem atrás, dá o mesmo 22. Então ele está paralelo com o chassi. Caixa também, resultante, paralelo também. Então agora aqui, eu vou pegar uns parafusos só para botar para alinhar aqui, para não ter perigo de sair fora. E vou dar um pontinho de solda naquele calço, naquela base do calço que vai ser removida depois. Vou furar aquele furo que eu mostrei para vocês. Vou tratar embaixo ela e posicionar de novo e soldar. Vou largar um parafusinho aqui no buraco do calço, só para não ter perigo dele sair depois fora. Só para evitar que saia, ele não vai sair. Eu vou dar 2 pontinhos de solda só para não correr a base. Ah, isso aqui eu tô a tempo para falar para vocês, gente. A máscara minha voltou a funcionar, viu? Era apenas um mau contato. Até comentaram aí que a máscara voltou a funcionar. Eu tinha me esquecido de falar, né? Correria tanta que a gente não lembra de muitos detalhes. Mas ela voltou. Tá certo o pontinho. Daqui eu tenho meu alinhamento preciso. 100%. Não vou ter problema se eu tirar fora o motor e fizer o alojamento do calço. Esse calço aqui é o que vai aqui. Agora no momento eu não vou mexer nele porque não vou ter necessidade. Só vou marcar o centro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele é soldado, essa base aqui. Então eu vou ter um trabalhinho para tirar ela. Senão eu já faria a mesma coisa já que a gente fez ali. Botaria uma base, posicionaria ele na posição e já largaria ele no lugar. De repente a gente faz isso depois. Mas agora no momento que a gente chegou até aqui, o que falta agora? Eu vou contar para vocês o que eu vou fazer no próximo vídeo. A gente vai fazer junto. Gente, eu vou ter que fabricar, deixa eu pegar um aqui. Olhem, esse aqui até que tá bom, viu? Até que tá bom. Eu vou ter que fabricar 3 peças dessa aqui, gente. Porque eu tive que tirar fora do chassi e ele já estava na posição errada. Tanto que vocês veem aqui, eu tenho um furo, ó. A carroceria estava presa nesse furo, não nesse. Esse aqui é o furo aquele que eu falei para vocês, que passa o calço tem um guia, e embaixo aqui pega a basezinha do calço. Então ele é um calço que ele vibra tanto em cima quanto embaixo. Esse aqui estava direto com o parafuso aqui. Parafuso e arruela. Tanto que estava até quebrado, ó. Tava daquele jeito. Então aqui eu vou ter 2 calços. Aqui eu vou ter que fazer ele sobre medida. Deixa eu ver se é mais ou menos aqui. É mais ou menos por aqui, ó. Eu vou fazer ele encaixar aqui nesse dente aqui do suporte dos links. Vai 2 desse lado. Um desse lado aqui na frente. Que é mais ou menos aqui. Deixa eu ver. É, exatamente. Ele vai aqui assim. E aqui é o outro ponto que pega direto no chassi daí. Não sei por que pega assim. Mas eu já vi em vários que é assim também. Só com 3 orelhas. Vamos dizer que seria uma orelha isso aqui. Uma aba. Uma mão francesa. O resto é em cima do chassi mesmo. Na traseira lá que seria na travessa traseira. E o outro na frente lá do radiador. Que isso tudo, antes da gente largar a carroceria em cima, eu tenho que estar com eles já mais ou menos alinhado, porque eu vou ter que posicionar eles de novo. Se tudo der certo, vai ser isto. Aí já comentaram também, e os cardan? Calma, gente, já vamos chegar nos cardan. Com o motor alinhado agora, a gente pode começar a pensar no cardan, né? Por causa que com o motor desalinhado não adianta, né? Aí o motor tem que correr para frente, para trás, aí quando vê a estria lá da espiga, já fica na pontinha. Não, vamos fazer direitinho. Então vamos devagar.
devagar e sempre. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido até agora. Quem assistiu, agradeço muito. Se inscreve quem está olhando e não se inscreveu ainda. Se inscreve lá para ajudar o canal. Ativa o sininho, tem bastante vídeo ainda. Conto com vocês no próximo vídeo. Tá bom, gente? Até!